Vamos falar com a Isabel Mega, com mais repercussão para a gente. É esse olhar um pouco para o que dizem os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Isabel? A gente traz aí a declaração do líder da oposição na Câmara, também do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse deve ser o tom adotado por aqueles que defendem Bolsonaro? Olha, Carol, a princípio, ali no Congresso Nacional, não se preparou nenhum tipo de ato, nada que marque de fato isso que era aguardado, que era a denúncia, né? A partir daqui, a gente tem um longo processo pela frente e bastante imprevisível em relação a prazos, por mais que haja ali um certo prognóstico de que é possível encerrar esse processo ainda neste ano de 2025. Mas os aliados de Jair Bolsonaro já vinham trabalhando nessa reação, Carol. Tanto que a gente falou aqui, desde o início do ano, do projeto de lei da anistia, é uma prova disso, porque eles vinham tentando colocar esta agenda, sobretudo antes desse momento da denúncia, que de certa forma traz uma fragilidade para a defesa do projeto de lei da anistia, que, digamos, é uma espécie de obsessão do bolsonarismo hoje, né? Porque a trama golpista que é apontada pelas investigações da Polícia Federal trata ali justamente de uma orquestração que passou pela organização dos atos do 8 de janeiro. Então, a gente entende muito bem o porquê se acelerou tanto essa articulação e se falou tanto desse assunto, inclusive ontem, em um almoço de Bolsonaro com a bancada do PL no Senado Federal, para trazer ali, de fato, uma imagem de apoio, de bom recebimento de Bolsonaro também no Congresso Nacional. Carol, o almoço veio, obviamente, antes dessa denúncia, mas o que senadores quiseram passar, de fato, foi essa imagem de total apoio. Bolsonaro tem, de fato, uma base muito fiel no Congresso Nacional, em algumas camadas também do eleitorado. Daqui para frente, por mais que o discurso seja não há nenhuma surpresa, é uma perseguição política, não identificamos provas que possam corroborar com a tese de que Jair Bolsonaro, de fato, cometeu crimes, mas daqui para frente, Carol, é um olhar para o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal e outro olhar para o que pode acontecer nas urnas em 2026. Então, é levantar ali um teste de apoio popular com convocação de atos que vão representar ali uma imagem que o bolsonarismo quer trazer, de que Bolsonaro não está isolado e por mais que seja um processo em que todos aguardem ali, de certa forma, uma expectativa de condenação de Jair Bolsonaro, Carol, isso não significa uma morte política dele. Então, são dois lados ali desse processo que vão ser perpetuados daqui para frente, com ainda mais efusividade, Carol. É um teste ali de apoio popular, é verificar como é que o bolsonarismo vai se comportar ao longo do processo, mas também pensando em como fazer uma sucessão de Jair Bolsonaro, considerando que hoje ele já está inelegível e são processos que podem se agravar, sobretudo se houver uma condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente ouviu ontem de aliados de Jair Bolsonaro vai nesse tom, Carol. Bolsonaro não está morto politicamente, Bolsonaro tem apoio em camadas populares, tem apoio de uma base sólida e fiel do bolsonarismo no Congresso Nacional, que vai continuar perpetuando a ideia do projeto de lei da anistia para eventualmente beneficiar não somente ele, quanto outros condenados ali no 8 de janeiro ou presos no 8 de janeiro. Afinal de contas, é uma peça central entender como foi essa orquestração, tentar se chegar também a linhas de investigação sobre financiamento desses atos, que é algo que o Supremo Tribunal Federal pode abraçar a partir do momento em que esse processo chega ali na primeira turma da Suprema Corte, Carol. Mas, de fato, ontem isso já era esperado, não à toa. Bolsonaro quis ir ao Congresso Nacional e trazer essa imagem também de apoio de parte do Legislativo em relação a isso, porque é justamente no Legislativo que mora uma das principais reações do bolsonarismo a essas investigações da Polícia Federal. Mas que depende, Carol, de ter ali ambiente político para que você tenha também o andamento desse projeto de lei.
Hoje, digamos que ele enfraquece a partir dessa denúncia.